Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é dia de São Roberto Bellarmino, bispo, e Santa Hildegarda, virgem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu fruto 100 por 1. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditam e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A frase homilética de hoje: felizes os que observam a palavra do Senhor, produzem muitos frutos. O Evangelho de hoje nos fala dos vários terrenos que são os nossos corações. E quando a gente entende que cada um de nós vive um processo com Deus, a gente vai aprendendo a ter paciência com a gente primeiro e com as pessoas que estão ao nosso redor. É claro que tem algumas situações em que nós precisamos ser mais firmes, exortar, corrigir, para que a pessoa possa dar continuidade ao processo. Então, terreno à beira do caminho, terreno no meio das pedras, terreno no meio dos espinhos e o terreno de terra boa são os vários tipos de terrenos que nós temos. Os três primeiros demonstram que precisa ser feita alguma coisa, precisa ser feito um trabalho. O que está à beira do caminho, trazer para dentro do caminho. O que está no meio de pedras, fazer com que essas pedras possam ser utilizadas para construir os castelos interiores do amor. Está cheio de espinhos, utilizar esses espinhos para decorar as casas, para fazer encenação, tanta coisa esses espinhos podem servir. Porque, afinal de contas, os temperamentos que nós temos, as realidades de percepção que nós temos do mundo, elas caminham conosco. E nós não podemos jogar fora. Elas servem para nos ajudar a canalizar e fazer acontecer o reino dos céus no nosso coração e no coração daqueles que estão próximos de nós. Então, esta parábola de hoje, ela quer dizer que o reino dos céus tem várias maneiras de chegar ao coração das pessoas. E nós não temos como aprisionar a maneira de agir do Senhor. E Ele, sendo dinâmico, faz com que também nós tenhamos essa dinamicidade. Olhemos, por exemplo, para quem está envelhecendo. Se a pessoa não faz exercício físico, se a pessoa procura estar sempre em contínuo movimento progressivo, a musculatura vai atrofiando. E o outro que também atrofia é o cérebro. Então a gente precisa sempre. E é duro porque nos dias de hoje as pessoas elas querem
devem se utilizar da terceirização, em que o outro faz aquilo que eu devo fazer, e a outra realidade mais ainda que eu devo viver acomodado e não devo viver a desinstalação. O Evangelho hoje está falando, não, precisa ser desinstalado sim. Tem que tirar as pedras desse coração, tem que tirar esses espinhos, tem que ajudar a sair da beira do caminho e voltar para o caminho, para que possa ter um coração de terra boa. Uma vida com terra boa, em que a semente plantada possa frutificar 100 por 1. Que Deus nos ajude, porque só com o Espírito Santo isso é possível. Não tem outra forma. Então, felizes os que observam a palavra do Senhor, produzem muitos frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oração a São João Batista. São João Batista, vós que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós está quem vós não conheceis, e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias. Ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas, para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós.